Quer ficar ligado no mata-mata da Libertadores e o segundo turno do Brasileirão? Então baixe o OneFootball, o melhor aplicativo com tudo sobre o futebol brasileiro. Baixe agora, é grátis. Esse é o fato do jogo. Olha, o Jô tá chegando lá na zona mista, vamos acompanhar o pivô de toda a polêmica. Eu tive convicção que bateu no braço. Casada com o resultado do Corinthians. Uns vão falar que sim, outros vão falar que não. É o futebol, a gente não tem que ficar questionando, né? Já passou, já foi, né? É claro que se eu tivesse a convicção, eu por ser um homem que sempre estou falando, estou sempre prezando pelo respeito e pela sinceridade e o caráter, eu iria falar, porque eu tenho que ser exemplo para o meu filho, para as crianças, então eu não poderia mentir. Sou um homem de Deus hoje, então se eu tivesse a convicção eu falaria. Então não tive a convicção, me joguei na bola, a bola bateu no meu corpo, em qual parte do corpo ainda eu não vi. Não posso falar, e na hora, no momento, eu vi que a bola bateu em alguma parte do meu corpo, porque eu me joguei. Então a gente tem que respeitar a opinião de cada um, mas já passou, a gente venceu os 3 pontos, o importante agora é seguir no campeonato. Agora, nas redes sociais, hein, Jô, muitas críticas dizendo que você não teve o fair play que o Rodrigo Caio, naquele jogo contra o São Paulo, teve com você. Ele teve porque ele teve a convicção que eu não tinha tocado no goleiro. Eu não tenho essa convicção, não tenho a certeza. Então eu não posso assumir uma coisa que eu não tenho a certeza. Senão eu ponho em dúvida uma série de coisas, o árbitro, eu. Então se eu não tenho certeza, eu me joguei na bola. Se eu tivesse eu feito o movimento do braço, como, por exemplo, Maradona fez, ali ele fez para sacanear. Eu jamais iria para sacanear. Independente se a gente tivesse os 3 pontos ou não, o Grêmio tinha perdido, a gente ia manter uma vantagem, então não tinha por que eu querer sacanear, eu querer ganhar. Até é ruim ganhar assim. Então eu procuro sempre prezar pelo certo. E se tivesse tocado eu falaria. Então eu não tive a convicção na hora, eu me joguei na bola. Mas você falaria na hora do lance, a ponto de dizer pro árbitro para anular o gol, ou diria nas entrevistas depois? Falaria na hora. Não tem por que deixar passar. Falaria na hora. Então, como eu falei, a gente tem que respeitar se vão criticar ou não. Criticaram o Rodrigo Caio que falou a verdade. Entendeu? Então o torcedor, o telespectador, enfim, cada um tem sua opinião. Só que tem que respeitar também que a gente é trabalhador. Agora, Ju, contra o Coritiba, você chegou a marcar um gol legal, a arbitragem anulou. Acaba compensando se houve alguma irregularidade? Não digo em compensação, eu digo em respeitar sempre a opinião, né? Vocês podem puxar aí em todas as minhas entrevistas contra o Flamengo e contra o Coritiba, eu não questionei a arbitragem, eu até defendi a arbitragem. Falei que a gente tem que sempre respeitar, a gente tem que sempre ter cuidado na hora de criticar os árbitros, porque são seres humanos. Então, em situação adversa, que não estão falando que é a minha, eu também não julgo nem vou falar. Então, a gente tem que sempre manter a mesma linha. E se tivesse tocado, não, eu falaria. Eu me joguei na bola, então não tinha como. Então, eu vou receber crítica normal, mas continuar a cabeça erguida. Nosso time fez um bom jogo, fizemos um jogo digno de um líder, criamos oportunidade, corremos, nos dedicamos e fomos coroados com 3 pontos. Agora, Jô, você também reclamou de 2 pênaltis que não teriam sido marcados em cima de você. O que você pode falar desses lances? Eu achei que o segundo foi, mas é a minha opinião. A opinião do árbitro, ele falou que não, então eu tenho que respeitar. A gente se fica nervoso na hora, mas a gente respeita, a gente tem que respeitar. Então ele teve a interpretação que não foi, na minha foi, que o cara me empurrou, né? E ele não deu pênalti. E eu não saio aqui julgando nem criticando a arbitragem. Ô, Jô, você é um cara que desde que chegou ao Corinthians, opa, caiu o celular aqui, o Jô tá recolhendo. Você é um cara que desde que chegou ao Corinthians, você nunca ficou fora de nenhuma pergunta, sempre respondeu todas. E claro que o assunto, talvez, o mais polêmico da semana vai ser sobre esse gol de mão. Que tocou na mão é fato. A televisão mostra isso. Agora fica essa dúvida se a bola já estava dentro do gol ou não. Já tem muita gente influente falando que você merece, por exemplo, o troféu Cara de Pau do ano. O que você tem para falar para essas pessoas? Porque, evidentemente, mais pessoas falarão sobre esse tema e vão te classificar e vão te jogar sobre o fair play, que aconteceu justamente em março, se eu não estou enganado, com o Rodrigo Caio. Primeiro, quem julga é Deus, né? Acho que ninguém tem o direito de me julgar, porque ninguém é perfeito, né? O único perfeito é Deus, né? Então cada um vai ter que interpretar de uma maneira, cada um vai falar o que quer. Como eu falei, eu tenho a convicção, não vi o lance ainda. Na minha convicção na hora foi me jogar na bola. A situação de eu querer fazer o gol e ajudar a minha equipe. Agora cada um vai ficar a sua opinião, né? Eu tenho que respeitar todas. Criticar, vou sempre ser criticado jogando bem, jogando mal, fazendo gol, não fazendo gol, da minha torcida, de torcida contra. A gente tem que respeitar, mas ninguém tem o direito de julgar ninguém, porque quem julga é Deus. Ô, você está 10, 15 minutos aqui falando a respeito do lance da arbitragem, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o alívio, cara. E voltar a marcar após 3 jogos, o Corinthians voltando a vencer também após 3 partidas. Claro, nos dá o alívio, dá
a tranquilidade de ter voltado a ganhar. Como eu falei, fizemos uma bela partida, uma partida onde a gente criou bastante, talvez o nervosismo de querer voltar a ganhar nos atrapalhou um pouco de não ter feito 2, 3 gols, né? Mas o mais importante era voltar a vencer, o torcedor merecia essa vitória, que às vezes fica impaciente, mas é natural pelo fato da gente já ter mostrado que a gente é capaz de fazer bons jogos, mais um bom jogo hoje, então a gente sai de cabeça erguida, pensar agora na Sul-Americana e o campeonato segue. Ô Jô, agora a rodada para o Corinthians foi muito boa, né? Porque vocês ganharam, os concorrentes aí tropeçaram, foi um passo importante aí para chegar cada vez mais perto desse título. Mais um passo importante, sem dúvida, né? Fizemos o nosso dever de casa, os adversários que estavam atrás tropeçaram, então isso nos ajuda bastante. A gente tem que sempre pensar para frente, né? Pensar no nosso time, pensar no próximo jogo. Mas a rodada acabou sendo boa pra gente e a gente vai tranquilo agora pra cá, descansar e quarta-feira tem mais uma guerra. Ô Jô, as pessoas têm que acreditar que o Corinthians ainda pode perder esse título brasileiro que está muito bem encaminhado. Porque o futebol tudo é possível. Se a gente achar que já é o campeão, mais na frente a gente pode perder alguns jogos e perder esse título. Então a gente tem que continuar com essa mesmo empenho, com a mesma dedicação, não tem nada ganho ainda. São 14 jogos ainda a ser disputados, tem uma vantagem de 10 pontos, mas a gente tem que sempre ter a humildade e continuar trabalhando. Tá, então o atacante Jô do Corinthians, vamos agora